Boa tarde. Hoje nós vamos iniciar a quinta live desse período de reclusão forçado pelo compromisso social e pela necessidade de proteger a nós próprios e a nossa família, né? Esse período que não tem sido fácil para a maioria das pessoas, um período sofrido, onde Manaus continua a chorar seus mortos, onde Manaus continua nessa perplexidade, que é ser abatida por uma pandemia na região norte, numa região periférica. Eu recebi um desafio de fazer uma crônica, a gente chama lá no Instituto Histórico e Geográfico, uma notícia sobre esta pandemia. O Instituto Histórico, como em toda conjuntura crítica e importante, registra impressões, debates, artigos, mas é a sua revista centenária que fica para que o próximo século os associados do IGA tenham uma ideia de como a situação contemporânea foi percebida e como é que ela foi registrada no ambiente próprio do Instituto Histórico, né? Então, hoje, esse tema da relação saúde e sociedade, pandemia e Amazônia, e as incertezas do futuro, né, vão ser abordadas nesses comentários. Ora, eu vou remeter ao texto, fazer uma locução breve, ora, eu vou remeter às próprias interpretações acerca desse assunto, né? O texto se chama A Dor do Mundo na Amazônia em Tempos de Pandemia, Tragédia e Morte no Coração da Amazônia. Então, é importante dizer para os meus alunos, os mestrandos e os doutorandos, como é que se compõe uma pesquisa para um texto como esse. Eu tenho acompanhado não só os noticiários de jornais, como tenho lido textos científicos, como tenho assistido debates, especialmente sobre a pandemia, sobre a mudança climática, sobre saúde e sociedade, e sobre os inventários jornalísticos que são apresentados 2 vezes ao dia, né, que contém sínteses das 24 horas precedentes. Então, eu comecei a escrever esse texto do seguinte modo. São 17 horas e 32 minutos em Manaus, de 16 de maio de 2020. Recebo do nosso presidente do IGA a demanda de texto para a nossa revista centenária. O Boletim Nacional informa que o Brasil já atingiu a soma de 15.663 mortes pelo coronavírus, isso na sexta-feira. O sinistro e o macabro percentual de 666% de crescimento de novos casos, correspondentes a mais de 800 casos confirmados por dia no país, desde o registro oficial do primeiro dia no Brasil até hoje, até sexta, na verdade. O Brasil, da pandemia, expõe suas mazelas em uma crise sanitária sem precedentes, anunciada como tendência em várias dimensões estruturantes de nossa desorganização social. Com essa abertura, eu digo para os estudantes que a pesquisa parte do concreto, parte de uma apreensão e não de uma percepção apenas, mas de uma apreensão da realidade que se embasa num conjunto de elementos que eu pude enunciar para vocês no início. Assim, esse introito, que ainda não está concluído, que vai desdobrar o que é a dor do mundo na Amazônia em tempos de pandemia e a tragédia e a morte no coração do Amazonas, detalha, por prioridade, a pandemia, de um modo geral, no Brasil, a pandemia entre os índios no Amazonas,
a dispersão e os impactos do Covid-19 no Amazonas e o incerto e o provisório na mundialização da tragédia. Ou seja, ontem saiu um texto extremamente instigante do Dr. José Alcimar de Oliveira, onde ele aborda também a pandemia, mas aborda a pandemia ligada ao tema que nós tratamos na segunda-feira passada, ao obscurantismo e à arrogância da ignorância, né? Eu acho que esses dois conceitos da mentira organizada que nós tratamos na aula anterior e dessa arrogância ignorante, que é um conceito que José Alcimar traz para nós a partir do Bacon, é muito interessante para vocês entenderem as motivações teóricas que cercam o texto que eu estou apresentando agora. Tomado pelo Covid-19, o Brasil da pandemia expõe também uma crise política que se arrasta desde 2016, em sucessivos escândalos e acusações de corrupção no governo, na classe política, em poderosas empresas e nas instâncias de poder da vida nacional. Vários processos causais articulam a Operação Lava Jato com o golpe institucional e impeachment da presidente Dilma, a prisão do presidente Lula, o seu impedimento de disputar a eleição pelos processos que responde, a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, que assume a presidência do Brasil em 2019. Em menos de um mês, esta crise sanitária e política no Brasil de hoje fez com que 2 ministros da saúde fossem trocados. O estado do Amazonas mudou seu secretário de saúde 2 vezes. Também, assim como o governador Wilson Lima, tem processo de impeachment submetido, examinado e agora negado pela Assembleia Legislativa. Simultaneamente entrecruzadas e tornando mais aguda a anomia social, situação sanitária e situação política anunciam que a catástrofe da Amazônia chegou. O terremoto da pandemia atingiu Manaus em 13 de março. Informações massivas da internet, jornais, televisão, rádio, todas as redes sociais noticiavam desde janeiro o itinerário mórbido do adoecimento e sua causa em outros continentes e no Brasil. Desta vez, a morte viaja pelo transporte aéreo, no intensíssimo deslocamento de passageiros, movimentado pela economia, pelo turismo, pelas viagens internacionais, com vários motivos. Sucessivamente foram comunicados os locais e os epicentros da doença: Wuhan, Coreia, Itália, França, outros países da Europa, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Manaus. Letalidade e mortalidade, assim como o crescimento exponencial do vírus, foram amplamente anunciadas. A propagação da epidemia é diariamente medida pelos órgãos oficiais nacionais e locais e analisada pelo Boletim dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para o Milênio, no seu Atlas Especial Amazonas Covid-19, que é de responsabilidade da Universidade Federal e do PPG Casa, Programa de Pós-Graduação Ciências do Ambiente e Sustentabilidade do Amazônia. O boletim de 2 de maio fazia o seguinte registro: a quantidade total de casos notificados diariamente no Amazonas apresentou um grande incremento após 21 de abril, 40 dias após o primeiro paciente registrado, ultrapassando a barreira de 200 novos casos por dia. A partir desse ponto, observa-se uma tendência acelerada. Isto pode representar tanto um comportamento real da pandemia, como também o efeito de possível ampliação na intensidade de testes em pacientes. Já está demonstrado, pouquíssimos dias depois, né? E hoje assumida pela Secretaria de Estado
de que há uma possibilidade de ter cerca de 200 mil casos de contaminação em Manaus. Por isso, foram também averiguados os dados de óbitos estimados pelo número de sepultamentos nos cemitérios públicos e de registros em cartórios de Manaus. Estes e outros dados permitem análises que não teriam essas interferências que ocorrem nos dados de casos detectados. Eu quero expor aqui 2 fatores interessantes para a construção desse texto. Esses dados mobilizados são dados primários coletados no próprio desenvolvimento do fenômeno. Isso permite 2 desdobramentos lógicos. Primeiro, o exame da pesquisa como modelo e, segundo, a análise das variáveis que foram pesquisadas, que se desdobram em inúmeras outras subvariáveis ou inúmeras outras configurações para efeito de interpretação. As 2 coisas são feitas no texto. A geografia do trópico úmido, como uma barreira sonhada, frustra as ilusões do paraíso. A floresta, em sua exuberância e diversidade, que durante séculos foi impedimento à penetração do gigantesco território, é alcançada em todos os lugares, os mais remotos, pela navegação fluvial de grande e pequeno porte, na maioria dos rios navegáveis de modo intermitente e pelo transporte aéreo. O estado do Amazonas, com seus 4,1 milhões de habitantes, divididos quase meio a meio entre capital e interior, e distribuídos nos seus 1.559.000 quilômetros quadrados, divididos em 8 mesorregiões e em 13 micro-regiões, também constitui um desafio para as políticas públicas. E pode dizer-se que na Interlândia Amazônica, todos os direitos de cidadania assegurados na Constituição de 1988, 32 anos depois, estão longe, muito longe, de serem atingidos e também assegurados pelas instâncias federativas, governo federal, estados e municípios. Em toda a extensão geográfica do nosso estado, pessoas e mercadorias constituem um intensíssimo fluxo de gente e produtos pelas principais calhas dos rios, lagos, paranás, igarapés, que integram populações da floresta e das cidades, territórios indígenas, municipalidades, povoados rurais, localidades ribeirinhas centrais de terra-firmes e várzeas, cujas bases materiais da morfologia social organizam-se entre 6.280 comunidades, entre as quais sublinhem-se e incluem-se aldeias e povoados dos territórios indígenas. Veja, essa introdução parte da base material. Essa introdução apreende a constituição material do estado do Amazonas. Por que essa base material da morfologia é importante? Porque no próprio texto nós já vimos que o tamanho, a fisiografia, a distribuição da população pelo território, os equipamentos que esse território contém já constituem em si a base material da morfologia que nós estamos aqui configurando. Pandemia e índios. As áreas indígenas reconhecidas no estado do Amazonas, os TIs, territórios ou terras indígenas, são, segundo a FUNAI, 132 demarcadas, legalizadas. 16 em processos de estudos antropológicos, fundiários, cartográficos, ambiental, com finalidade de demarcação. A situação de saúde nas TIs é a mais pura expressão da tragédia anunciada. É a catástrofe mundial realizada localmente no maior grau de especificidade da nossa cultura e da nossa identidade. Divergindo dos dados oficiais da FUNAI,
O Conselho Indigenista Missionário da Região Norte 1 afirma que, das 355 terras indígenas de conhecimento do Conselho, 191 ainda não iniciaram nenhuma fase de demarcação no Estado. A luta histórica pela terra acentua a dimensão épica da presença dos indígenas brasileiros na Amazônia e em todo o território nacional. Ou seja, nesse momento você sai da situação geral da morfologia social e passa a caracterizar nessa morfologia social o que é específico e o que é mais dramático e o que se constitui a dimensão mais perversa dessa vulnerabilidade, nesse caso e nesse ponto de vista, os agrupamentos nos territórios indígenas. O drama dos povos indígenas e de suas populações fica mais acentuado no Amazonas em tempo de pandemia. Segundo entidades e lideranças indígenas, 80 indivíduos índios já morreram de Covid-19. Os números oficiais desconhecem cerca de 2 dezenas de mortos. Eu acentuo: vidas, projetos, indígenas perdidos. Diferentes lideranças desses povos foram sacrificadas pela precariedade dos distritos sanitários indígenas, conquistados com muita luta e não implementados, a exemplo de outras políticas para esses povos, e as sublinhas de educação. Na linha do perigo, morrem agentes de saúde, professores, médicos, enfermeiros, artistas, nomes, rostos e representantes políticos de cultura dos povos. Com eles morrem também parte importante dos saberes, da memória coletiva, da adaptabilidade, da história de resistência. Morrem, por dissolução, os laços de solidariedade construídos na intervenção de cada um em sua comunidade e na relação de alianças dentro e fora das relações interétnicas. Com essa ilustração, eu saio da base material e adentro nas interações e nos modos especiais de realização de grupos e comunidades no conjunto das sociedades amazônicas. A carência das atenções de saúde dos povos é potencializada pela implantação precária ou pelo desmonte dos processos de implantação dos distritos sanitários indígenas, estratégia que se contrapõe à perversidade de centralização dos recursos de saúde na capital, o que dificulta e até impede o acesso aos serviços de saúde das populações indígenas. Polos estratégicos descentralizados, atendimento especializado, variáveis culturais e socioeconômicas a serem consideradas, correção de planejamento, este repertório de ações possíveis de ser realizadas e reconhecidas como não feitas, poderia ter alterado a dura realidade do Covid entre os índios. Abro aspas. No Alto Solimões, tem 100 casos confirmados e 10 mortes. Isso nos primeiros dias de maio. Desde o dia 26 de abril, data da divulgação dos 2 primeiros casos de Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira, o número de infectados aumentou 4.850%, a média de 6 novos casos por dia. De acordo com o boletim da Prefeitura, nesta segunda-feira, foram registrados no acumulado 97 notificações da doença e 10 mortes. Outras 297 pessoas estão sendo monitoradas com suspeita da doença. No entanto, no boletim epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, só constam 3 casos confirmados pelo Distrito Sanitário Especial Indígena de SEI do Alto Rio Negro e 2 mortes de indígenas aldeados. O SESAI não registra os indígenas acometidos pela doença que moram na cidade. Essa citação é de uma entrevista dada ao Amazonas Real,
que é um instrumento de divulgação muito importante e que é uma memória viva dos fatos, né, dos eventos, dos acontecimentos nas sociedades indígenas. E essa pessoa, que é um grande conhecido nosso da universidade, porque é um infectologista muito preparado, já indica quais as providências que poderiam ser tomadas, mas que infelizmente não puderam ser realizadas. As universidades brasileiras publicaram, também no fim de abril, o estudo de análise de vulnerabilidade demográfica e infraestrutural das terras indígenas diante do Covid-19, com o objetivo de dar subsídios e instrumentos para as ações, comunidades e organizações indígenas em relação ao atendimento à saúde indígena no período de pandemia. Prefeitos, vereadores, por sua vez, tornaram públicas suas preocupações pela ausência de infraestrutura adequada para enfrentar a pandemia e suprir necessidades das populações interioranas, indígenas e não indígenas. Falta de condições, logística, distância, recursos, circulação e dependência das localidades e comunidades isoladas das sedes dos municípios estão entre os problemas mais recorrentes citados. O fechamento de fronteiras compromete o abastecimento recíproco de combustível e mercadoria e gêneros alimentícios da agricultura familiar e das relações comerciais transfronteiriças, tanto no Alto Rio Negro como no Alto Solimões. A dependência de transporte fluvial de 5 a 15 dias de barco em sistemas de balsas que abastecem as sedes de municípios evidencia as dificuldades logísticas acentuadas com a pandemia. O Peru, por Santa Rosa, fechou logo suas fronteiras. No Alto Solimões, também, eliminando o fornecimento de produtos como batata e cebola aos brasileiros de Benjamin Constant. A Colômbia, por Letícia, cidade conurbada com a Tabatinga, deu toque de recolher e limitou o acesso às trocas de legumes e verduras por produtos brasileiros como óleo, açúcar e frango. No Rio Negro, as trocas de combustível mais barato com a Venezuela e a Colômbia e as aquisições em compra de cimento, produtos alimentares e de higiene no comércio de São Gabriel sofrem as mesmas restrições. O cenário pós-pandemia no interior do Amazonas prenuncia-se sombrio. Os cenários, as prospecções pré- e pós-pandemia reforçam este prenúncio trágico. Com essa caracterização, a notícia sobre a pandemia no Amazonas, que vai ser exposta no IGA, não é? Caminha então para outra dimensão dessa realidade, mais ainda no segundo nível, né? O nível dos fatos de funcionamento da realidade em tempo de pandemia. A primeira parte, eu repito, dá para anotar, caracteriza a base material. Agora nós estamos caracterizando os fatos de funcionamento, o modo pelo qual esses fatos e funcionamentos impregnam as instituições, desafiam as instituições em período de crise, e o modo pelo qual esses fatos e funcionamento impactam as gentes, os grupos, as classes, as organizações e as instituições. A dispersão e impactos do Covid-19 no Amazonas. A dispersão no território do Amazonas caminha com o ir e vir de nossas gentes. Quem conhece as sedes dos municípios interioranos, a movimentação dos portos, feiras, mercados de Manaus e do interior, comércios de ambulantes, camelôs, lojas de atividades não essenciais, espaços de convivialidade de festas, bares, celebrações, bem compreende o porquê de o distanciamento social e isolamento serem letra morta para a maioria da população urbana e interiorana do estado do Amazonas. Mas quanto a isso,
fica evidente também uma recusa irracional no comportamento da população no litoral brasileiro, portanto, não é só no Amazonas. Assim como nas grandes cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Tem sido difícil romper a rotina e impor a disciplina dos protocolos da pandemia, seja porque são invasivos às liberdades individuais, seja porque torna mais difícil a vida de quem depende do trabalho na rua para suprir suas necessidades. Está em causa, e deve ser sublinhado esse aspecto, a falta de proteção social dessa população, insubordinada, entre aspas, para quem viver é um perigo diário. São as vítimas da brutalização das relações sociais, com os excluídos e sem perspectiva, para quem as medidas de restrição de ficar em casa não são apreendidas como proteção à saúde e à sociedade. Outra variação desse comportamento não racional é o juízo ideológico de descrença diante da fala de autoridades da saúde e dos governantes, médicos, cientistas, daqueles que orientam as condutas para a proteção coletiva e individual da saúde no contexto da pandemia. Fenômeno também registrado na época do cólera do século XIX. Esta soma de comportamentos individuais, aludida ao comportamento de grupos, parece estar associada às escolhas políticas de não votar, por não acreditar no processo e no resultado das eleições, e porque não há correspondência entre a sua forma de vida e o resultado eleitoral. A negação da existência do vírus é um fato associado à recusa do distanciamento e isolamento social. A negação das recomendações de proteção também está associada ao descrédito das informações científicas e da orientação médico-sanitária, sobre a qual nem mesmo as evidências do número crescente de mortos e do colapso do sistema de saúde são capazes de abalar as crenças que a fundamentam, inclusive as de origem religiosa. A acentuação desta atitude, diante das informações massivamente disseminadas, tem estudo ainda não concluído no Atlas Amazonas, Boletim do Covid-19 da UFAM, PPGSCA. Eu queria fazer uma rápida apreciação daquilo que está sendo chamado aqui de soma de comportamentos individuais. É uma opção da estratégia metodológica da pesquisa. Ao invés de você trabalhar com determinações já instituídas e consagradas da desigualdade, da alienação, da subordinação, você deixa que essas dinâmicas de interação se expressem de um lado ou de outro como possibilidades de medida diante de uma ação determinada, diante de uma ação concreta. Qual é a ação aqui colocada em causa? De um lado, a desproteção social dessas populações. De outro lado, o enfrentamento dessas populações por necessidade ou por descrença às situações de risco de contaminação pela doença. Pois bem, essa variável, que nesse momento ainda é descritiva, só está cruzando dados entre condições ideológicas, religiosas e políticas dessas populações e esse ato de recusa. É uma hipótese extremamente, eu diria, importante, mas ela é também extremamente delicada para ser examinada no bojo de uma situação de ocorrência nesse momento. Ela remete às representações sociais, ela remete ao ethos social, ela remete ao hábitos social e os dispositivos normativos colocados à disposição dessas populações ou não colocados à disposição dessas populações para que as suas reações e as suas preferências e as suas escolhas tenham esse resultado.
Eu falava, não fui muito bem compreendida, por uma entrevista de televisão, que a dispersão e o aumento dessa dispersão do vírus no interior é um fato. Que esse vírus traz ocorrência maior de mortes entre as populações com baixa renda, são relações ainda a serem demonstradas. Mas o que é fato também? É a recusa de populações urbanas, interioranas, da periferia ou da não periferia em seguir os protocolos médicos. Então, essas variáveis precisam ser examinadas fora das simples determinações econômicas. Simples, entre aspas, porque elas são constituintes. Mas dizer por que os indivíduos ou a soma de comportamentos individuais expressa essas escolhas é o estudo que está sendo realizado e eu sugiro que os pesquisadores acompanhem com maior interesse. O vírus se propaga na velocidade do fluxo de gentes e mercadorias, dos transportes e aglomerações. Acentua este fluxo intermitente por via aérea, fluvial e terrestre às populações de povoados e cidades fronteiriças do Brasil com Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Guiana, ligação fluvial com o Equador e os principais afluentes que são ligados a Manaus em sua bacia hídrica. Sublinhe-se que pelas mesmas vias fluviais, o Amazonas tem conexões diárias, fluviais e aéreas. O Amazonas tem conexões diárias com todos os estados da região norte. Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Santarém, Belém, que são pontos de interação mais importantes por via aérea e fluvial especialmente. O centro-oeste, o sudeste e o sul ligam-se a Manaus por meio de transporte aéreo, com maior frequência de voos diários para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A avaliação do padrão de circulação de pessoas e mercadorias é mais impactante na Amazônia quando se somam as 22.600 comunidades de toda a Amazônia brasileira. O Amazonas, atingido pela cólera no século XIX, pôde identificar no transporte fluvial de um navio, o Marajó, os 3 passageiros embarcados em Belém, de onde vieram, vindo do Ceará, na verdade, e lá chegados pelo navio Defensor, rumo a Manaus. Os portadores da doença, que foram esses, e como entraram na vila de São José da Barra, passando por Vila Bela. Hoje, o rastreamento dos aeroportos é a maior preocupação pela rapidez e volume do fluxo de viajantes. Considera-se, no caso de Manaus, que um dos fatores relacionados à origem e o perfil dos viajantes diários ligados à gestão de empresas multinacionais, especialmente asiáticas, chinesas, coreanas, com sedes e sucursais em Manaus, foi subestimado na avaliação dos riscos de entrada e dispersão do Covid-19 na nossa capital. Universidades brasileiras publicaram em 22 de 4 de 2020, no análise do estudo de vulnerabilidade demográfica das terras indígenas, de que os cenários e prospecções pré e pós-pandemia reforçam um prenúncio trágico, dessa movimentação de fluxo de gentes e de mercadorias. Manaus vive um inferno que se alastra por todas as localidades do Amazonas e da região norte. Em um único dia de abril, acho que esse fato vai ficar marcado, registraram-se 140 sepultamentos em um único dia. Mostra de enterros noturnos, corpos em urnas trocadas, sepultamentos em valas públicas e cremações, expõe o colapso do sistema funerário, junto com o colapso do sistema sanitário, e a ausência de planejamento para enfrentar situação tão grave. Hoje, em 17 de 5,
Os números de sepultamento estão em queda. Ontem, 86 mortos e hoje, com 59 enterros, o que confirma outra tendência configurada em estudo, já citado, do PPG Casa, coordenado pelo Dr. Henrique Pereira. Esse descimento dessa curva e a ascensão de uma curva de contaminação maior da dispersão do vírus pelo interior foi anunciada há 5 dias, num prazo de até 10 dias. Não precisou chegar a esse prazo todo, como eu digo. Em 53 dias apenas, em 53 dias, apenas, dos 62 municípios do Amazonas, hoje só são 1, não foram atingidos pelo Covid-19. Por hora, Manaus lidera o estado e a região norte, com a maioria absoluta de casos confirmados e de mortes. Estima-se, no entanto, que em 8 dias, a partir da data de 16/5, a contaminação da capital vai ser ultrapassada pelo interior. Acelera-se o encontro da curva de crescimento da disseminação desse vírus. Nem foi preciso esperar. Mais cedo do que foi previsto, a curva ascendente do Covid-19 do interior deve ultrapassar Manaus hoje ou amanhã, dependendo da atualização desses dados. O bloqueio total de circulação de pessoas é anunciado em 4 cidades. O Ministério Público pleiteia pela 2ª vez a adoção desta mesma medida em Manaus, recusada pelo Tribunal de Justiça. Em números proporcionais, o município de Manacapuru, a 100 quilômetros da capital, tem a maior taxa de letalidade e mortalidade. Preciso dizer que tanto a letalidade como a mortalidade são coeficientes, né, de proporção, e eles são geralmente indicados em percentual. E que até hoje, por causa da natureza desse vírus, nós não temos uma taxa de letalidade oficialmente divulgada pela Organização Mundial de Saúde. Nós temos aproximações, não é, e representações dessa taxa nos focos examinados. Expressão escandalosa da situação dos serviços públicos de saúde é o fato de que apenas Manaus, possuía unidades de terapia intensiva até o início da pandemia. O argumento de natureza democrática do Covid, né, e aí os nossos pesquisadores sabem a diferença entre a opinião do senso comum e a opinião científica, que em cada momento deve ser acentuada, deve ser sublinhada. O argumento de natureza democrática do Covid-19 deve ser posto em perspectiva. Pelo menos até agora, sem a taxa de letalidade oficialmente declarada por falta de mais estudos sobre a evolução e a genética do vírus, não podemos afirmar isso. No que se refere à taxa de letalidade sobre os casos de pessoas acometidas pelo adoecimento e ao acesso aos meios adequados para serem assistidos e sobreviverem, este argumento de que o vírus é democrático pode ser falacioso. Eu diria que é falacioso. Estudos realizados e tornados públicos sobre a taxa de mortalidade sugerem a relação entre nível socioeconômico e letalidade, entre cor e chance de morte por Covid, que são marcadores raciais e econômicos, portanto, que devem ser examinados com mais profundidade quantitativa e qualitativa. Eu vou fazer uma citação de estudo, né? Mas é um estudo que é proveniente e é feito como material de debate, mas que reforça a necessidade de pôr essa afirmação, né, sem comprovação científica, de que o vírus é democrático, atinge qualquer classe. Ele atinge, mas a letalidade dele e a mortalidade dele devem guardar relação com a condição humana e a situação social dos contaminados. Na população branca,
a taxa de mortalidade, a taxa de letalidade é de 9,67%. Na população parda, a taxa sobe para 11,88%. Na população preta, a taxa alcança escandalosos 15,64%. Eu repito que esses dados têm que ser exaustivamente checados e examinados. Ou seja, a chance de uma pessoa preta morrer em consequência da Covid-19 na cidade de São Paulo é de 62% maior do que a de uma pessoa branca morrer por esta mesma razão. Obviamente que isso traz material para inúmeras considerações e para levantar inúmeras probabilidades de exame do ponto de vista da compreensão desse fenômeno. Tragédia de muitos números, histórias, dramas coletivos, individuais, vão rapidamente envolvendo a coletividade no luto societário da espécie humana. Manaus chora seus mortos na dor do mundo da Amazônia. O incerto e o provisório na mundialização da tragédia, ou seja, quando se pratica uma notícia que é mais do que uma nota técnica, na verdade é uma espécie de crônica narrativa dos primeiros fatos e dos primeiros fenômenos, da forma como eles nos chegam, mobilizando os instrumentos que nós temos em mão para praticar esse estudo, não é? Nós podemos dizer que é uma conclusão provisória. Você pode dizer que são considerações finais, não é? Mas que a notícia, na verdade, pode, até o fim do último parágrafo, mudar, como é o caso desta que aconteceu aqui. O amanhã já está em disputa, assim como a esperança de que tudo volte à normalidade, de que tudo isso acabe logo. São as palavras mais frequentes, mais recorrentes que nós temos assistido, seja no depoimento das pessoas, seja no depoimento dos parentes que esperam a recuperação das pessoas, sejam pelas perdas das pessoas que choram em seus mortos. São os bordões da perplexidade gerados pela pandemia. Esperança e medo estão aparentemente em diferentes chaves de interpretação do fenômeno. Retomar a vida, a rotina, os amores, os aborrecimentos, a vida vivida. Porém, a incerteza nunca esteve tão heuristicamente configurada. Constatações realistas pontuam obstáculos a ser superados e indaga-se como será o novo normal. Eu creio que os pesquisadores que estão acompanhando desde a primeira live e aqueles que aprenderam a utilizar a morfologia para uma caracterização geral dos fenômenos sociais, podem identificar a passagem do nível básico de exame do fato e dos fenômenos para o nível mais institucional da forma como esses fenômenos se realizam e agora, nessa conclusão e na passagem do segundo para o terceiro e para o quarto ponto, que é esse que eu estou abordando, nós estamos então vendo que as representações da pandemia começam a ser delineadas. Quando eu falo dessas representações, eu não falo só dos conceitos, das categorias analíticas, dos dados da ciência. Eu falo de como a pandemia atinge os sujeitos sociais, os grupos, em diferentes posições, em diferentes lugares de fala também, e em diferentes formas de equacionar individual e coletivamente o problema. Quando eu digo que o amanhã está em disputa, para além da perplexidade, as indagações sobre o novo normal não passam só pela sobrevivência, mas passam especialmente pelo modo pelo qual a sociedade pretende se organizar,
e de como ela vai responder a essas preocupações. Manifestações otimistas desenham focos e itinerários das correntes de opinião e os pontos de interação nas relações de grupos, indivíduos, países. Fenômenos da reflexividade e as estratégias de luta da memória coletiva da tragédia estão em curso. Processos estruturantes de coesão, solidariedade e integração são examinados em novas preocupações. Exprimindo-se do mesmo modo, a opinião especializada ganha corpo em busca de compreender os diferentes nexos de causa e efeito da pandemia na região. Em contraponto ao incerto, sublinham-se nesta ocasião 3 características importantes. Na verdade, elas não estão isoladas. Elas são feixes de características que são sugeridas, que são apontadas, ora por especialistas, ora por pessoas que estão fazendo um balanço da situação propriamente dita, ora por homens da ciência e de ação que têm uma intervenção com poder de fala neste episódio. A primeira, a de que o centro da pandemia poderia ter sido aqui, vejam só, na região amazônica. Dadas as circunstâncias do desmatamento agressivo, extensivo e dos impactos do uso da terra sobre os biomas, ecossistemas e formas de adaptabilidade humana tradicional. Um caldeirão de circunstâncias combinadas repõe as dinâmicas do risco de que a problemática ambiental crie condições de eclosão de uma pandemia. Na opinião desse cientista, nós estamos brincando literalmente com o fogo. Obviamente que ele está fazendo uma frase em que o sentido das queimadas e a agressão ao uso da terra na Amazônia também constituem parte desse problema. Discute-se neste ambiente claras relações entre endemias e pandemias, com a desorganização ambiental e a cadeia alimentar mundial. A Amazônia tem a maior quantidade de micro-organismos do mundo e estamos perturbando o sistema o tempo todo. Eu estou fazendo uma citação. Com populações urbanas se aproximando, desmatamento e comércio de animais silvestres. Este cientista lembra, o nome dele é Carlos Nobre, um famoso climatologista. Ele lembrou o caso da leishmaniose, endemia típica da Amazônia, que tem como causador um protozoário e o vetor é o mosquito palha. A doença se espalhou pelo mundo devido à aproximação dos homens dos ambientes silvestres, mas agora já está controlada, tendo cura e remédio. O problema agora é outro. Agora Manaus está entrando em colapso com o coronavírus e a doença está chegando às aldeias. Ele quis falar de todas as comunidades interioranas. Temos que lembrar que os indígenas têm menos resistência imunológica a essas contaminações. Então talvez tenha sido sorte que a pandemia não tenha começado no Brasil. É muito grave, mas merece muito respeito a coragem do Dr. Carlos Nobre apresentar essa probabilidade. É muito grave porque nós sabemos das consequências e sabemos que são inúmeros os processos que constituem esse quadro que ele está apresentando. Então, esse é um conjunto de elementos para pensar. O segundo, a de que o pós-pandemia adiciona uma dificuldade a mais para explicar o porquê e obter o convencimento das gerações mais jovens de que os interesses da acumulação da riqueza continuam a se sobrepor sobre os direitos humanos e sobre o valor planetário mais cultuado que é a vida. Como é que nós vamos explicar isso para os nossos filhos, netos, para as gerações futuras?
explicar por que os direitos constitucionais defendidos na Constituição brasileira não foram implantados em todo o país. E por que nem todos os cidadãos das diferentes regiões constituem-se em cidadãos plenos de direitos, em cidadãos propriamente ditos. Explicar essas condições é uma urgência. Esclarecer que as evidências da desobediência aos protocolos e a tosca recusa em reconhecer os riscos do Covid-19, abre aspas, assim como desconhecer os compromissos coletivos da responsabilidade com o outro e com a proteção societária, são demonstrações de falha nos sistemas de educação e de informação científica. Eu abro aspas de um vídeo que foi gravado pelo Enio Candotti, presidente de honra da SBPC, onde esse comportamento tosco, essa recusa irracional de proteger a vida tem sido manifesta por um percentual expressivo da população brasileira. Não é só a população amazonense. E ele conclui: urge radicalizar e defender de modo intransigente a circulação da opinião científica. Urge intensificar o acesso aos instrumentos de compreensão dos desafios contemporâneos. O terceiro grupo, dessas três características que eu falo, enuncia o problema da seguinte maneira. A pandemia trouxe para a discussão a centralidade da ciência para a sobrevivência em sociedade, sobre o processo de recuperação da autoridade científica e a autoridade das universidades na produção de conhecimentos essenciais à vida, sobre o lugar e a importância da formação e da criação de estruturas de acesso à ciência nas políticas públicas de saúde, educação, gestão, comunicação e de serviços imediatos. É uma opinião de um outro cientista importante, conhecedor profundo da realidade amazônica e dos conflitos que envolvem a existência na Amazônia, que é do Dr. Alfredo Wagner de Almeida. Trazer à discussão a centralidade científica da ciência para a sociedade, enquanto que no mês de novembro e dezembro, são os 2 últimos meses mais próximos da pandemia no mundo, a ciência estava em processo contínuo de desmoralização. E não era só uma desmoralização circunstancial, feita uma vez ou outra. Era uma desmoralização organizada, como nós vimos na aula anterior. É a mentira organizada do opinativo sobre o científico. E continua o Dr. Alfredo Wagner. Essa pandemia demonstrou ainda a ignorância e o despreparo em relação aos fenômenos sociológicos, médicos, biológicos mais simples, que também evidencia o despreparo para a vida social de segmentos importantes da população, de autoridades, de gestores, parcial ou totalmente desqualificados para enfrentar responsabilidades dessa ordem. Exclusão das populações aos direitos de atenção básica e de informação acentuam essa problemática. Abro aspas. A ciência é resultado da ação de pesquisa sistemática e não do opinativo, do palpite, porque estes só comprometem o resultado da ação coletiva. Círculos de especialistas divergem acerca dos usos e abordagens acumuladas pela reflexão científica. Exigências da relação ciência e filosofia se organizam em tarefas
contra o obscurantismo, a ignorância e o ódio ao pensamento. Eu incluí esse estudo que saiu ontem nessa conclusão provisória porque é um ensaio extremamente vigoroso de autoria do Dr. José Alcimar de Oliveira. Ele é filósofo, ele é amazonense. E ele sugere, né, no exame do seu ensaio, que nós devemos desmistificar qualquer suposta inocência ao negacionismo, desmascarar a arrogância e a crueldade da ignorância. Ele está se remetendo ao estudo do Bacon sobre a arrogância da ignorância, combater a combinação parasitária e obscurantista entre religião e capitalismo. É muito forte essa apreciação, mas é muito profunda. Para quem conhece o ethos da cultura ocidental, para quem conhece as formas pelas quais a centralização e o processo de acumulação capitalista envolveu os sistemas da economia do mundo inteiro e para quem conhece os resultados desse envolvimento e dessa centralização. Por que essa combinação entre religião e capitalismo é parasitária e obscurantista? Isso aí está no cerne da reflexão do Dr. José Alcimar. Porque ela parasita a capacidade cognitiva do sujeito. Parasita a capacidade cognitiva do sujeito e promove, pelo filtro da crença, a recepção acrítica e imediata dos conteúdos obscurantismo. E o coronavírus, por caminhos definidos pelos padrões de produção e consumo, tende igualmente a esconder as relações sociais de sua gênese biocida. E o capital, por meio de dispositivos e de manipulação ideológica, envenena a consciência coletiva com a crença de que tudo isso é natural. Então, aqui, de uma forma muito clara, pode ser dito que o Dr. Alcimar se contrapõe ao argumento de que o vírus é democrático e que alcança, da mesma forma, todos os segmentos sociais. As desigualdades sociais mudaram para um regime de desigualdade múltiplas, em que cada um vive a desigualdade como experiência singular e como uma forma de desprezo. Situações que ficam mais agudas em tempo da pandemia em todo o mundo. Isso já são as nossas considerações. Autoritarismo político sempre à espreita. Precarização da vida e aumento exponencial da desigualdade social nas suas formas múltiplas e combinadas já referidas. Fundamentalismos religiosos que se renovam e reaparecem como novas formas de reencantamento da realidade. Ressurgimento de um conservadorismo cultural que julgávamos esperados. Segregação e poder a partir do medo. A violência das disputas políticas. São cenários e expressões do mundo doente, exposto em sua fragilidade com a pandemia. Essas considerações não são só minhas, são considerações a partir de vários encontros de especialistas, e esse especialmente é o encontro de especialistas em sociologia. São vários sociólogos do Brasil, de várias partes do mundo, que estão nesse circuito de trocas de informação e de reexame de problemáticas e de abordagens sobre sociedades em crise. Além da defesa da vida pelo valor que tende a orientar o comportamento coletivo, racionalmente organizado, o ato instintivo de proteção à espécie parece evidente. Nem sempre, porém, há correspondência entre o esperado e o aparentemente sensato
e os sentidos orientadores da ação coletiva e os resultados esperados. Haja vista que num período drástico como esse, recrudescem as opiniões do negacionismo, da mentira organizada e da ignorância arrogante. Expectativa da experiência e da comunicação científica são indicadores a sinalizar necessidades, impasses e processos de afirmação da pesquisa sistemática sobre as correntes de opinião. É o que se espera da racionalidade em época de incerteza. É a dimensão mais esclarecida de que poderemos eleger a melhor opção para preservar a vida. São 12 horas e 33 minutos em Manaus de hoje. É a 9ª semana do convívio com o coronavírus na nossa cidade. O Amazonas registra, até este momento, 20.328 casos confirmados. 10.400 só em Manaus. Destes, 6.680 contaminados em isolamento social, 582 internados e, tragicamente, 1.413 mortos. Estima-se que o número total é de 200 mil pessoas atingidas pelo Covid-19 e a taxa de mortalidade se apresenta em 6,95% neste horário. Ontem era uma outra taxa e amanhã pode ser outra. É a dor do mundo no Amazonas, escancarada em todas as dimensões da realidade social. Eu queria dizer para vocês que realizar uma notícia como essa, né, num tempo curto, eu tive um pouco mais de 24 horas para finalizar essa notícia, mobiliza não só a nossa racionalidade, mobiliza especialmente o sentimento de quem depositou na racionalidade científica, na melhoria da educação e especialmente na crença de que a Constituinte Cidadã de 1988 poderia trazer um futuro melhor para os povos, para os grupos sociais, para as regiões, para o Brasil, para a América Latina. Não é o que se anuncia no cenário da pandemia, mas nessa situação de incerteza eu opto pela esperança. E é a esperança que de alguma forma vai orientar todos os outros sentidos da movimentação do pensamento científico, seja para os militantes combaterem o obscurantismo, seja para que esse pensamento científico oriente as atitudes intelectuais das novas pesquisas e o lugar do intelectual pós-pandemia, né? Muito obrigado. Eu encerro por aqui o nosso encontro, esperando que segunda-feira o cenário seja melhor. Um abraço.